Acabamos de fazer uma hora de descida e estamos no pé do Vulcão do Fogo. É isso aí que nós estamos subindo. Estamos aqui no alto da montanha. Estamos aqui no alto da montanha, menos 3 graus. A erupção do vulcão de fogo é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Vulcão de fogo. Um grande sonho que estava no alto da minha bucket list há anos. Ele é um dos vulcões mais imponentes do mundo e o vulcão mais ativo de toda a América Central. Para se ter uma ideia, todos os dias são dezenas de erupções, umas sendo mais tímidas e outras absurdamente fortes e devastadoras, como a de 2018, que deixaram centenas de mortos. Mesmo diante desses riscos, pessoas de todo mundo tentam subir o vulcão de fogo diariamente, buscando presenciar de perto esse espetáculo da natureza. A Guatemala, que apesar de não ser um país tão grande, está localizada em uma região repleta de vulcões. Dos 37 presentes no país, o vulcão de fogo e o vulcão Acatenango são tidos como os dois mais difíceis de se escalar. Para se ter uma ideia, para subir os dois são necessárias mais de 8 horas de subidas e descidas íngremes, altitudes que beiram os 4.000 metros, temperaturas abaixo de zero durante a noite e muita, mas muita poeira vulcânica que dificulta a respiração. Dito isso, sem saber de todas essas informações, lá fui eu com muita vontade, pouco preparo e bastante ingenuidade como aquela que foi a subida mais desafiadora da minha vida. Bom, estamos aqui e é assim que a gente vai subir até lá em cima. Aqui mais ou menos uns 4 litros d'água, algumas roupas de frio, um casacão desse, almoço amarrado aqui. Então assim, igualzinho um muambeiro. E isso porque assim, tem uma outra bolsa que nem tá aqui. Então subi mais ou menos umas 4 horas, assim, agarrado em tudo e vamos com tudo. Pode desanimar não. Como diria eu mesmo, tem que querer. Muita poeira. Andar o caminho todo de boca fechada, porque senão tem muita gente aí que vai de cavalo também. Aqui é sem massagem para adulto. Esqueça tudo. Ai. Acabamos de chegar na parada 1, exatamente 29 minutos de subida, e além desses 29 minutos de subida foi 1,5 km que a gente percorreu, subidinha bem íngreme, mas o pior de tudo é que é muita areia, muita poeira, tem muita gente que tem que vir tapando o rosto assim, sem dúvida é mais difícil do que eu imaginava, eu posso dizer com uma certa segurança que eu subestimei essa parada. Mas vamos com tudo que vai valer a pena no final. Vamos lá então, voltar pra treta, voltar pro pau quebrando, sem mamadeira pra adulto. Já foi 15%, falta só mais 85%. Bom, trago novidades. O segundo trecho, ele é mais íngreme e mais estreito. Então, felizmente, um pouco mais difícil que o primeiro. Ponto positivo, tem menos poeira por ser menos estreito. Bom, atualização de status. Chegamos aqui no segundo lugar de parada, mais 1 km e pouco, 1 km e 100 metros e 25 minutos de subida mais íngreme que a primeira parte. Já é difícil. O suor que entra no meu olho começa a arder, não sei se dá pra ver, como é a cara cheia de poeira, mas é isso aí. Sabe quando sua mãe fala pra você assim, vocês inventam as modas? É exatamente a essa situação que ela estava se referindo. Exatamente a essa. Aqui, ó, com as nenas
as craques que estão aguentando, reclamando um pouquinho, mas estão aguentando. Silvana falou que vai terminar comigo chegando lá embaixo. Então, mas uma coisa que eu acho engraçada aqui é porque você pode pagar um valor e alguma pessoa carregar pra você, né? Ela leva até lá em cima e aí você não tem que carregar. Só eu, por exemplo, tô levando 4 litros d'água. Parte 3. Ainda mais íngreme. Praticamente só de escada, uma outra vista bonita. Acabamos de chegar aqui na placa de bem-vindos a Catenango, ponto de entrada, ou seja, tem 1h30 que a gente está caminhando, estamos na entrada, então assim, vai vendo, 2,5 km até essa placa de subida, só subida, 55 minutos. Me questiono como está o meu almoço. Meu almoço ele veio balançando assim, ó, mexidinho deve estar. Confiram como estará o meu almoço em breve. Nesse momento eu ainda estava sorridente porque eu não tinha nenhuma ideia do que nos aguardava aquela noite. E pelo menos, em meio a todo aquele cansaço, o visual da montanha e os detalhes da natureza iam ficando cada vez mais lindos. Acabamos de bater a marca aqui de 3 km, 69 minutos. O que eu posso dizer para vocês é, eu subestimei o quão íngreme é e o quanto tempo de subida é. Das 3 horas, não teve 1 minuto plano. Não teve. Mas que agora aos 3 km parece que tá um pouco menos íngreme. Então é isso aí, vamos embora. Mano, o que machuca, ó, é que o terreno é tudo isso aqui. Você vai na subidinha, aí você faz uma curva, você faz outra curva. Pra mim é só isso. Somente essas curvas pra cima. Só curva pra cima. Você só pensa. É tipo uma meditação. Um pé na frente, depois o outro. Silvana quase caiu. Bom, chegamos aqui no ponto 4 de parada e tem uma placa ali com algumas informações legais, falando que aqui é o lugar com maior diversidade de fauna e flora. São mais ou menos 3,5 km que a gente subiu. E a gente está subindo agora, né, o vulcão Acatenango. Tenango quer dizer lugar de. E aí aqui tem vários lugares, né, várias montanhas que tem o nome Nango. Acatenango é esse vulcão. Chegamos aqui agora, na hora do almoço, 1h40 de subida, faltam 2. Ai, não diria minha avó, eu tô só o cocô do cavalo do bandido, viu? Vamos ver como é que ficou o meu almoço, depois dessa subidinha. Fazer um unboxing aqui do meu almoço. Temos aqui, ó, chocolatinho, as bananinhas, agora é que são elas, hein? Tananã, Nó, que isso, mano? Não. Profissional. O quê? Não, tá 150% melhor que eu esperava. Franguinho, batatinha, esqueça de mim. Eu posso dizer com segurança, foi feito com amor. Yeah. Because the thing is quite wide, actually. You want the big bait? É, meus amigos, 1h40, acabamos de almoçar, estamos voltando aqui, todo mundo se reunindo novamente. Aí eu perguntei pro primo aqui, né, quanto tempo até chegar no camping. Nós não chegamos nem na metade, mais 2h30. Tem que querer, viu? Não se esqueçam que tem que querer. Partiu! Aqui, você vai só de pendurando as coisas. Lixo, almoço, abraçando garrafa d'água. Eu já nem tenho voz mais. Eu aqui também,
2 mochilas. Ai. Não sei se dá pra ver aí, mas as nuvens já estão tipo entrando pra dentro da montanha. Estamos exatamente 3.030 metros. Meus amigos, parada número, perdi a conta. Faço das palavras de Letícia as minhas. Qual que foram, Letícia? É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, gente. De verdade, não tô exagerando. É muito pesado. E só fica mais difícil. Tipo assim, a última subida que é essa, é a Não. mais... Esqueça tudo. 3 quilômetros e 400 metros de pura subida, 3.500 metros de altitude. Não sei o que dizer, só sentir. Nó. Tá um pouco mais difícil agora, viu? Porque é ainda mais íngreme. Dá pra ver também que a areia, né, essa terra aqui, ela é um pouco mais arenosa. Parece que você pisa, não vai pra frente. E aí o melhor de tudo é que eu perguntei o bacana, né? Perguntei o guia, qual que ele acha que é a parte mais difícil. E a parte mais difícil ele falou que é amanhã, depois que a gente acordar, que a gente vai acordar 4 horas da manhã pra ir ver o fogo, né? A lava, a explosão. Falou que essa parte é a mais difícil. Ai, então tá bom, beleza. Tem que ser meio dodói da cabeça mesmo. Felizmente o céu começou a abrir e pouco a pouco a gente estava chegando perto do camping. Só faltava mais ou menos uns 30 minutos de subida e a gente já ia conseguir ver o vulcão de fogo pela primeira vez. Depois de 3 horas e 20, sem contar as paradas, né? 7,5 km de subida ininterrupta. Chegamos ao bichão ali atrás, ó. Eu diria que é 90% da trilha você falando o que eu estou fazendo com a minha vida, e 10%, os últimos 10 que você começa a ver ele, você fala assim, mano, vale a pena. Aí a ideia é acordar amanhã, 4 horas da manhã, pra ver o bichão cuspindo lava. Vamos ver. Aqui, senhores, o banho aqui, ó, é o banheiro. Depois de 3 horas e 20 subindo pra cá, a gente achou que tinha acabado, né? A gente achou que era só acordar amanhã, 4 horas da manhã e continuar, só que não, tem mais. Daqui a meia hora. Mais 2 horas de caminhando. Com isso eu lhes digo, tem que ser psicopata. Tem que ser psicopata. Nossa, mano. Não faz sentido não, velho. Se estiver escutando isso aí, tiver assim, nossa, se faz sentido, não faz. Eu tô te falando aqui pra você não vir. Estamos nos preparando aqui pra ir em breve pro vulcão do fogo. E aí o guia comentou que, acho que faz uns 15 anos mais ou menos, ele teve uma erupção tão forte, tão grande, que matou todo mundo que tava lá. Chato, né? Aqui, pessoal, como a gente pode ir, está na casa de Deus, né? Ele tá falando aí não ir, não vai poder descer. Mas a gente vai. Então assim, né? Está na casa de Deus, quando a Ariana e ele. Galera, bordão atualizado. Tem que querer não, tem que ser um psicopata, tem que ser um idiota pra animar. Você tá maluco. Meus queridos, começamos aqui o trajeto em direção ao Vulcão del Fuego. Não me pergunte como, mas aí vamos nós. Aí vamos nós, eu nem sei mais. São mais ou menos 3 horas, 4 horas de ida e volta. Vamos com o Papai do Céu e a Pachamama. A gente tava indo exatamente para essa região do vulcão de fogo. Foi bem mais difícil do que eu imaginava.
Não sei se vocês conseguem ver aí. Começando a ficar bem escuro. Vamos ter que ligar as lanterninhas de cabeça já já. Chegou a hora de ligar a fera ferida. Marcha na boneca, uma vez mais. Lanterninha, tá no jeito. A maldade no olhar. Ai, esquece. Acabamos de fazer uma hora de descida e estamos no pé do vulcão do fogo. E vamos ver como é que vai ser. A parte de descida foi muito escorregadio, caí no chão umas 10 vezes. E agora tem a subida. Ó. Não. O corpo tá entendendo mais nada. Tem um bicho vamos lá. Tem um bicho na sua Tem um cabeça. bicho na minha cabeça? Tem aqui. Pega, mostra. Ei. E lá fomos nós finalizar o dia subindo o vulcão de fogo. Depois de mais de 7 quilômetros subindo e descendo o vulcão Acatenango, teve gente no grupo que começou a chorar de exaustão, de cãibra. Foi uma experiência super intensa, mas que valeu muito a pena, como vocês vão ver aí. Estamos aqui no alto da montanha. Nos mostra porque necessita imagens que lo dei. Estamos aqui no alto da montanha, menos 3 graus. Pariu, cadê meu celular? Deu para ver pouco, mas deu para ver. E eu posso dizer com muita tranquilidade que foi o exercício mais cansativo. Acho que hoje foi o dia mais cansativo da minha vida. Eu não sei como é que eu tô aqui. Não é exagero. Não, Não é exagero. eu não sei como é que eu tô aqui não. 6 horas e 10 subindo. Hoje é o dia que eu tô mais exausto na minha vida. Eu não consigo descrever pra vocês. Foi uns 15, 16 quilômetros de subida e descida de montanha, na altitude de 3.800 metros. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Abraço, boa noite. Depois de uma das noites mais cansativas da minha vida, acordei para ver uma cena de filme. A luz das primeiras horas da manhã no vulcão e as nuvens abaixo dos nossos pés faziam todo aquele esforço valer a pena, e um sentimento de gratidão absurdo tomou conta de mim por ter a oportunidade de realizar mais um grande sonho. Galera, a erupção do vulcão de fogo é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Vale a pena as horas e horas de caminhada, dor no pé, unha saindo, não dificuldade passar frio, poeira, mas vale a pena, velho. Vale a pena. Bom, meus queridos, começamos a descer. Já falo pra vocês aí quanto tempo que foi de descida e deixo a minha reflexão final sobre fazer ou não o passeio. E é isso aí, vamos com tudo. Enquanto eu desci aquele vulcão, eu só conseguia pensar na insanidade que foi subir tudo aquilo. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida, mas foi também a mais cansativa, a mais empoeirada e a mais difícil. Bom, meus amigos, minhas amigas, meus parceiros, meus serrotes, chegamos ao fim. Eu posso dizer que pensamentos finais. Eu nunca estive tão sujo na minha vida, que eu acabei de mendigo. A minha unha é completamente suja. Eu tô vestindo a mesma roupa, olha o estado dessa camisa. Enfim, eu nunca estive tão sujo na minha vida. Ontem foi o dia mais desafiador da minha vida, sem sacanagem. Em termos físicos, assim, foram
7 quilômetros até o acampamento, depois foram mais ou menos 7 para ir e voltar até o vulcão de fogo. Eu não conseguia deitar na hora que eu cheguei para dormir no negócio, eu não conseguia deitar de lado porque minha perna estava tendo espasmos. Então foi assim, muito desafiador mesmo, mas eu acho que valeu a pena, né? É aquela velha máxima. Toda história ruim de viver é boa de contar. Se vocês quiserem vir aqui, recomendo. É um negócio muito desafiador, mas que vale a pena. Se vocês quiserem saber exatamente tudo sobre como foi a experiência e tal, o que eu faria diferente, o que eu recomendo, vocês assistam um vídeo que eu vou fazer sobre tudo que você tem que saber antes de vir no vulcão Acatenango.